Ótimo, vamos lá. O presidente Lula culpou Jair Bolsonaro pelo atraso na alfabetização de crianças no ensino fundamental. Segundo Lula, durante a pandemia, Bolsonaro preferiu o negacionismo e o discurso de ódio. As declarações de Lula foram dadas em Brasília durante a cerimônia de assinatura do Decreto do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Vamos ver. O Estado brasileiro falhou miseravelmente nos últimos anos. Falhou porque achou que repassar recursos para as escolas de ensino fundamental era gasto e iria comprometer o tal do equilíbrio fiscal. Falhou porque não garantiu alimentação escolar de igualdade. Falhou porque quando a pandemia levou ao fechamento das salas de aula, o governante anterior não cobrou soluções emergenciais para a educação, preferiu o negacionismo e o discurso do ódio. O resultado não poderia ser outro. De volta para a análise, Joel, vou jogar um ponto polêmico aqui para você. Jair Bolsonaro na educação era um desastre, né? Teve seguidos ministros, aquela tentativa de investir na educação remota, uma falta de foco terrível. Agora, teve um ponto aí, que foi quando a gente teve um fechamento das escolas por um tempo muito acima do que os especialistas preconizavam e Bolsonaro reclamava disso. Enfim, as escolas não reabriram. Demorou-se muito para reabrir as escolas. E aí o Lula está dizendo, não, o Bolsonaro preferiu o negacionismo, o discurso de ódio e não reabriu as escolas. Mas neste caso específico, a decisão não foi dele. Foi dos estados, foi dos municípios. Lula tem razão nessa crítica, nesse ponto? Será que ele não escolheu o ponto errado para bater em Bolsonaro na educação, com tantos pontos à disposição? Olha, Raquel, mesmo na pandemia, eu considero que a postura do Bolsonaro foi uma postura tão contrária, tão anti qualquer objetivo educacional, que mesmo ali, sim, embora eu partilhe, eu defendi a reabertura das escolas desde a segunda metade de 2020 já, porque estava claro, você está abrindo bar antes de abrir escola, é um erro de prioridades, a escola tinha que ser a primeira. Agora, quando as escolas fecharam no início da pandemia, especialmente naquele período inicial ainda, o governo federal fez uma opção por não sequer apoiar financeiramente a tentativa do ensino remoto, que evidentemente é muito inferior ao ensino presencial, mas que era muito melhor do que nada. Então, já no primeiro momento, o governo federal do Bolsonaro, que, como você bem disse, fez terra arrasada da educação, ele colocou, mesmo naquele momento, ele já não ajudou o mínimo para garantir algum acesso à educação para as crianças que estavam confinadas em casa. Esse foi o primeiro momento. E no segundo momento, se o governo Bolsonaro tivesse real interesse em preconizar e ajudar e colaborar com a reabertura segura das instituições do país, ele teria tido algum tipo de liderança nesse tipo de trabalho, sabe? O que algumas pessoas dizem que o governo ele tinha um plano, mas que não foi seguido. Não é verdade. O governo Bolsonaro ele tinha zero plano com relação à pandemia. Ele apenas reclamava um pouco depois que os fatos aconteciam. Não havia nenhuma tentativa de dar informações corretas, de amparar professores e profissionais da educação, de amparar secretarias de educação pelo país, de como abrir da forma correta, de estabelecer prioridades, de estabelecer métodos que funcionam ou que não funcionam, depois de reabertas as escolas, de correr atrás do imenso prejuízo educacional com o qual a gente está lidando até hoje na educação desse país. Então, sim, mesmo num ponto que acidentalmente o governo Bolsonaro teve, digamos assim, ele enxergou uma verdade. Houve um fechamento das escolas muito longo, isso não tem a menor dúvida, e pagamos um preço por aquilo também, né? Eu acompanhei aqui no estado de São Paulo, inclusive, o próprio governo de São Paulo lutando para reabrir as escolas, contra, muitas vezes, sindicatos, posições corporativas de professores muito fechados que não queriam saber. Então, era uma luta válida, é claro que era. Mas o governo federal, em vez de se engajar nessa luta de maneira propositiva, escolheu apenas se omitir. E, por fim, no campo da alfabetização,
o governo federal supostamente teria trazido um avanço ali, uma melhoria no método de alfabetização. Existe uma discussão metodológica, né? Qual o melhor jeito de se alfabetizar? Seria o método fônico? Seria o método da palavra inteira? Enfim, há uma discussão aí entre os teóricos da educação. Só que eu preciso pontuar que naquela época, Joel, existia no posicionamento de alguns professores, não todos, de que manter a escola fechada era um posicionamento político contra o governo Jair Bolsonaro. Foram totalmente irresponsáveis. Tinha uma coisa ligada ao sindicalismo e ligada a esse posicionamento político, que não fazia o menor sentido. Raquel, foram completamente irresponsáveis e o governo federal não ajudou ao acirrar esse tipo de divisão que levava justamente a essa situação, em que um lado estava querendo fechar o máximo possível como ato político e o outro lado estava militando contra a vacinação também como ato político. Perdemos todos. E, Carla, você enxerga o governo Lula e o ministro Camilo Santana trabalhando para superar este gap que a pandemia deixou na educação brasileira? Olha, o plano que foi lançado hoje prevê, acho que é 1,9 bilhão, se posso estar falando equivocado o valor, mas uma cifra que eu não consigo entender ainda como que ela vai solucionar um gap, porque a gente está falando de um investimento em infraestrutura, em suporte para alunos, mas assim, a gente ainda tem um problema seríssimo daquela época, só de lembrar dá até dor de cabeça ali, que foi um pesadelo, né? Ou seja, ficar com as crianças em casa era complicadíssimo para todo mundo que estava trabalhando remoto, era um estresse para pais e para as crianças, e essa questão da saúde mental até hoje está um pouco abalada. Isso é real, não é uma suposição, isso é o que todas as escolas vêm detectando, né? Agora, eu só penso que a educação, com certeza, o Bolsonaro não foi a melhor referência em termos de liderança para conduzir qualquer coisa, quanto mais a educação. Só que antes do Bolsonaro, a nossa educação já estava com tanta dificuldade, então, assim, é muito difícil a gente achar que, pronto, agora o governo vai resolver o problema da educação, quando a gente já vinha de menos 10, menos 20, a gente sempre é muito baixo nos rankings mundiais de educação, e num assunto que fica muito interditado ainda por esse posicionamento político, né? Então, eu lamento que o Brasil ainda não amadureça no sentido de entrar para valer em algo que deveria nos indignar, como a fome nos indignou, de que as crianças ainda não saiam sabendo ler e escrever da escola. Leandro, e você? Como é que você está vendo essa reconstrução da educação no pós-pandemia? De fato, o que os dados eles mostram para nós, né, é de que a pandemia teve um impacto decisivo nessa área onde o governo Lula tem esse plano para atuar na questão da alfabetização. Tem pesquisas, por exemplo, da UFRJ, que foram lançadas no ano passado ainda, mostrando que a capacidade de aprendizado das linguagens, né, pelos estudantes mais novos, ali a criançada que está na pré-escola ou que está nessa fase de alfabetização, foi severamente impactada pela pandemia, por tudo que envolveu a pandemia, inclusive o que Carla e Joel já apontaram um pouco aqui, da falta ali de uma diretriz clara de como lidar com as aulas remotas, da demora em reabrir as escolas e da mudança ali nas prioridades que a gente, enfim, julgava que deveriam ser as corretas a serem tomadas pelo poder público. Isso tudo causou um impacto grande. A Fiocruz, por exemplo, conduziu um outro tipo de estudo que mostrou que, por exemplo, transtornos de ansiedade passaram a afetar os estudantes nessa retomada, né, do ensino presencial a partir de 2021, 2022, com algumas nuances e agora plenamente em 2023. Então, os desafios são gigantes. Esse compromisso que o governo Lula assumiu hoje, ele tem causado críticas ali, porque ele não envolve as universidades federais, né, ao contrário de um outro pacto semelhante que em 2012 a presidente Dilma Rousseff fez, né? Agora há uma transferência de atribuições de recursos financeiros, sobretudo, e de gestão para estados e municípios, e é uma tentativa aí do governo Lula de lidar com essa realidade que, enfim, deveria nos envergonhar a todos, né, dos problemas educacionais que o país enfrenta.
E é bom que se tenha resultado, né? Porque não vai dar para, enfim, hoje já é dia 12 de junho, né? Não dá o discurso de responsabilizar o Bolsonaro, ele tem um prazo de validade. O governo está aí colocando as suas políticas públicas para andar, para ver se, enfim, daqui a um ano, né, o Bolsonaro já possa ser apenas uma lembrança só e não o responsável pelos problemas todos do país.